Uma jovem aceita um trabalho estranho. Passar a noite inteira em silêncio na mansão de um milionário, apenas observando e anotando tudo. O pagamento? R$ 20.000. Mas o que ela testemunha naquela noite muda sua vida para sempre. Esquemas de corrupção, segredos obscuros e a verdade sobre o desaparecimento da filha do milionário. Comenta aqui de onde você está assistindo, se inscreva no canal e deixa o like para não perder essa história incrível. Isabela segurou a bolsa com força ao ver o portão da mansão de Kenji Yamamoto se abrir. R$ 20.000 por uma noite, o valor exato para salvar sua mãe doente. Seu coração acelerou quando a porta se abriu, revelando um homem elegante de traços asiáticos. Senhorita Santos, entre. A voz de Kenji era suave, mas carregava autoridade. Ele a conduziu a um escritório, onde um caderno repousava sobre a mesa de mogno. Suas instruções são simples, mas inflexíveis. Das 22 horas até as 6 da manhã, permanecerá em completo silêncio. Não importa o que veja ou ouça, apenas observe e registre tudo neste caderno. O silêncio é fundamental. Consegue fazer isso? Isabela pensou em sua mãe definhando no hospital. Consigo. Então começamos agora. Você é invisível. Kenji pausou na porta. O que testemunhar esta noite pode mudar sua vida para sempre. A campainha tocou, e a noite mais longa de Isabela estava começando. Roberto Mendes, um empresário elegante, foi o primeiro visitante. Ofereceu fortunas pelo terreno de Kenji, mas suas promessas eram vazias. Isabela observava de seu canto, anotando tudo. E o projeto de habitação popular prometido? Questionou Kenji. Roberto empalideceu. Pode ser renegociado. Não estou interessado em seus ajustes. Kenji se levantou. Está cometendo um erro. Em São Paulo, negócios têm regras. Talvez seja a hora de novas regras. A seguir vieram mais 3 visitantes. Um deputado, uma empresária e um jovem com uma maleta. Todos envolvidos em esquemas obscuros. Mas foi o jovem, Rafael, quem soltou a bomba que mudou tudo. Eu conheci Yuki, sua filha. Ela estava assustada, ofereceram dinheiro para parar a pesquisa. Ela recusou, mas então sua mãe ficou doente. Fui eu quem contei onde ela se escondeu na Bahia. Kenji cambaleou. Lágrimas escorreram por seu rosto. Minha Yuki está viva? Isabela, esquecendo todas as regras, deixou escapar um suspiro audível. Após a saída tempestuosa de Roberto Mendes, Kenji desapareceu por alguns minutos, deixando Isabela sozinha no escritório. Ela aproveitou o momento para revisar suas anotações, mas seus olhos continuavam sendo atraídos para a mesa de trabalho, onde uma pasta entreaberta revelava documentos com o logo da Prefeitura de São Paulo. Não deveria olhar. Não fora contratada para bisbilhotar. Mas algo naqueles papéis a chamava com uma urgência inexplicável. Isabela se levantou silenciosamente, aproximando-se da mesa. Seu coração martelava tão alto que tinha certeza de que Kenji poderia ouvi-lo de onde quer que estivesse. Os documentos eram contratos, projetos arquitetônicos, e-mails impressos. Seu olhar correu pelas linhas, absorvendo informações que começavam a formar um quebra-cabeça perturbador. Terrenos públicos sendo vendidos abaixo do valor de mercado, projetos sociais cancelados misteriosamente, nomes de políticos e empresários entrelaçados em uma rede complexa de favores e contrafavores. E então viu, no meio de uma pilha de papéis, uma foto. Uma menina sorridente de cerca de 16 anos, cabelos negros ao vento, abraçada a Kenji em frente ao Cristo Redentor. No verso, uma data, 3 anos atrás, e um nome, Yuki Yamamoto. Ela era linda, não era? A voz de Kenji às suas costas fez Isabela dar um pulo, quase derrubando a foto. Isabela se virou congelada, segurando a foto com mãos trêmulas. Havia quebrado a primeira regra, não interferir, apenas observar. Mas Kenji não parecia irritado. Na verdade, seus olhos estavam fixos na foto, com uma expressão que misturava amor e uma tristeza tão profunda que Isabela sentiu lágrimas começarem a se formar em seus próprios olhos. Minha filha, continuou Kenji, pegando suavemente a foto das mãos de Isabela. Yuki. Ela adorava o Brasil, sabe? Mais do que o Japão. Dizia que aqui as pessoas tinham calor humano, que era um lugar onde poderia ser realmente feliz.
Isabela queria perguntar o que havia acontecido, onde estava Yuki agora, por que aquela tristeza consumia cada centímetro da mansão, mas lembrou-se da regra: silêncio. Então apenas ouviu. 3 anos atrás ela desapareceu. A voz de Kendi estava embargada. Estava investigando irregularidades em um projeto social para sua tese de mestrado. Entrevistava pessoas, coletava documentos e então simplesmente sumiu, sem rastros, sem explicações. A polícia disse que provavelmente fugiu, que jovens fazem isso, mas eu conhecia minha filha. Yuki não fugiria. Ela estava perto de descobrir algo importante e alguém não queria que ela descobrisse. Ele colocou a foto de volta sobre a mesa, seus dedos demorando-se sobre a imagem. Durante 3 anos procurei respostas. Contratei investigadores, ofereci recompensas, segui cada pista. E cada caminho me levou de volta para São Paulo, para este círculo de empresários e políticos que fazem negócios nas sombras. Eles não a machucaram, não fisicamente, mas a fizeram desaparecer, apagaram seus rastros, silenciaram suas descobertas. Isabela sentiu seu estômago revirar e então entendeu. Aquela noite não era sobre contratar uma governanta. Era sobre encontrar uma testemunha. Alguém que visse o que Kendi estava prestes a expor. Alguém que pudesse confirmar a verdade quando tudo viesse à tona. A campainha tocou novamente e Kendi enxugou rapidamente os olhos. Mais visitantes, disse ele, recuperando a compostura. Lembre-se, silêncio e observação. Isso é tudo que preciso de você esta noite. Mas quando seus olhares se encontraram por um breve momento, Isabela viu algo mais. Um pedido silencioso. Uma esperança de que ela entendesse por que estava ali, por que aquele silêncio era tão importante. E ela entendeu. O relógio marcava 23 horas e 40 minutos, quando 3 pessoas entraram simultaneamente no escritório. Isabela reconheceu 2 deles das notícias: deputado Marcos Cavalcante e a empresária Verônica Almeida, dona de uma das maiores incorporadoras do país. O terceiro era um homem mais jovem, talvez nos seus 30 anos, carregando uma maleta de couro. Yamamoto-san, que... Prazer revê-lo. Verônica se adiantou beijando o ar próximo ao rosto de Kendi, com uma familiaridade que parecia ensaiada. Quando soube que estava de volta ao Brasil, fiquei curiosa sobre seus planos. Kendi ofereceu assentos a todos, mantendo aquela cortesia distante que Isabela já começava a reconhecer como sua armadura. Meus planos são simples, Sra. Almeida. Justiça. A palavra caiu na sala como uma pedra em um lago tranquilo, criando ondas de desconforto visível. O deputado Cavalcante pigarreou ajustando a gravata. Justiça é uma palavra forte, meu amigo. Aqui no Brasil preferimos chamar de oportunidades de negociação. Ah, sim. Kendi abriu uma pasta sobre a mesa. Como as oportunidades que vocês negociaram no projeto Viver Bem? Aquele que deveria construir 1000 habitações populares na Zona Leste? O silêncio que se seguiu era tenso. Verônica cruzou as pernas, seu salto repicando nervosamente contra o chão. Não sei do que está falando. Aquele projeto foi cancelado. Por problemas ambientais. Problemas ambientais que surgiram convenientemente depois que o terreno foi revendido para sua empresa por 1/10 do valor de mercado. Kendi deslizou documentos pela mesa. Tenho contratos, e-mails, transferências bancárias. Tudo documentado. Isabela escrevia freneticamente, seus dedos mal conseguindo acompanhar a velocidade dos acontecimentos. O jovem da maleta permanecia calado, mas seus olhos saltavam nervosamente entre os presentes. Você não entende como... As coisas funcionam aqui, disse o deputado, levantando-se com o rosto vermelho. Está mexendo com pessoas poderosas, Yamamoto. Pessoas que não gostam de ser ameaçadas. Não estou ameaçando ninguém. Kendi permaneceu sentado, sua calma contrastando com a agitação crescente dos visitantes. Estou apenas oferecendo uma oportunidade. Vocês podem devolver o que roubaram do povo, admitir suas irregularidades, ou posso tornar tudo isso público. A escolha é de vocês. Verônica se levantou, bruscamente pegando sua bolsa. Está cometendo suicídio profissional. Em 48 horas, não terá um único parceiro de negócios disposto a trabalhar com você nesta cidade. Não preciso de parceiros que se construíram sobre mentiras. Kendi finalmente se levantou também.
Preciso de justiça para minha filha. As palavras pairaram no ar como um fantasma. Isabela viu a expressão de Verônica mudar. Por um breve instante, houve algo que parecia remorso cruzando seu rosto perfeitamente maquiado. Sua filha, começou ela, mas foi interrompida pelo deputado. Não temos nada a ver com o desaparecimento de sua filha, Yamamoto, e insinuar o contrário pode lhe custar muito caro. Talvez não diretamente. Kendi caminhou até a janela, olhando para a noite de São Paulo. Mas vocês criaram o sistema que a fez desaparecer. Yuki descobriu demais. E alguém quis silenciá-la. Talvez não com violência, mas com medo suficiente para fazê-la desaparecer. Ou talvez ele se virou e... Isabela viu lágrimas nos olhos dele. Alguém a convenceu de que não valia a pena lutar. O jovem da maleta finalmente falou, sua voz tremendo. Eu a conheci. Yuki. Ela era minha colega na universidade. Todos se viraram para ele. Isabela sentiu seu coração acelerar. Ela estava assustada nas últimas semanas antes de desaparecer. Disse que alguém tinha oferecido dinheiro para ela parar a pesquisa. Muito dinheiro. Ela recusou no começo, mas então a mãe dela ficou doente e... O que você está... Dizendo, Rafael? Kenji deu um passo à frente, a voz rouca. Rafael abaixou os olhos. Ela me disse que ia aceitar o dinheiro, que ia desaparecer por um tempo, até as coisas esfriarem. Disse que não podia deixar a senhora Yamamoto morrer sem tratamento. Fui eu quem disse onde ela estava escondida. Achei que estava ajudando a mãe dela, mas a revelação caiu como uma bomba. Kendi cambaleou, apoiando-se na mesa. E Isabela, quebrando todas as regras, deixou escapar um suspiro audível que fez todos se lembrarem de sua presença. O olhar de todos os presentes convergiu para Isabela em seu canto. Ela sentiu o sangue gelar nas veias, consciente de que havia quebrado o silêncio, mesmo que por um único suspiro involuntário. Quem é ela? Perguntou Verônica, estreitando os olhos. Uma testemunha, respondeu Kendi, e havia algo de protetor em sua postura agora. Alguém que está documentando cada palavra desta noite. Rafael empalideceu. Você está gravando isso? Nos armando uma cilada? Não há gravações. Apenas registros escritos. Kendi gesticulou para Isabela. E antes que façam ameaças, saibam que cópias desses registros já estão em mãos seguras. Jornalistas, advogados, pessoas que não podem ser compradas ou intimidadas. Era mentira e Isabela sabia disso, mas a mentira cumpriu seu papel. Os visitantes hesitaram, calculando riscos e consequências. O deputado Cavalcante se aproximou perigosamente de Isabela, mas Kenji se colocou entre eles. Não ouse. Sua voz era baixa, mas carregava uma ameaça velada. Ela não tem nada a ver com isso. É apenas uma trabalhadora fazendo seu trabalho. Uma trabalhadora que agora sabe demais, sibilou Verônica. Isabela forçou-se a permanecer imóvel, embora cada instinto gritasse para que fugisse. Mas algo mais forte a mantinha presa àquela cadeira. A imagem de Yuki na fotografia, o desespero nos olhos de Kendi e, estranhamente, a lembrança de sua própria mãe definhando no hospital. Vocês têm 48 horas, disse Kendi finalmente. Devolvam o que roubaram. Façam um acordo justo com as famílias que foram prejudicadas, ou tudo isso se torna público. E quanto a Yuki, sua voz falhou por um momento. Rafael, você vai me dizer exatamente onde está minha filha. Rafael olhou para os outros dois, claramente dividido. Verônica fez um gesto brusco com a mão. Não lhe devemos nada, Yamamoto. E aquela garota, ela fez sua escolha. Pegou o dinheiro e desapareceu. Não somos responsáveis por suas decisões. Mas vocês criaram a situação que a forçou a decidir. Kendi caminhou até Rafael, ignorando os outros. Por favor, como pai, estou te implorando. Onde está minha filha? O rapaz lutava visivelmente consigo mesmo. Finalmente, tirou um cartão do bolso e o entregou a Kendi com mãos trêmulas. Este é o endereço que ela me deu há 3 anos. Na Bahia. Um vilarejo pequeno. Ela pediu que ninguém soubesse, nem você. Disse que precisava se afastar de tudo, recomeçar. Eu sinto muito. Achei que estava fazendo o certo. Kendi segurou o cartão como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Lágrimas silenciosas corriam por seu rosto, e Isabela sentiu sua própria visão embaçar.
Verônica e o deputado saíram em silêncio, mas não antes de lançar um último olhar ameaçador para Isabela. Rafael permaneceu alguns instantes, como se quisesse dizer algo mais, mas finalmente apenas murmurou um pedido de desculpas e saiu. Quando a porta se fechou, Kendi desabou em uma cadeira, o cartão ainda apertado entre os dedos. O silêncio que se seguiu era diferente. Não mais proibido, mas sagrado. O silêncio de um pai que acabara de descobrir que sua filha estava viva, mas havia escolhido se afastar dele. Ela está viva, sussurrou ele, mais para si mesmo do que para Isabela. Minha Yuki está viva. Isabela não sabia se devia falar, se devia quebrar o protocolo mais uma vez. Mas então, Kendi levantou os olhos para ela, e havia uma vulnerabilidade ali que fez qualquer regra parecer insignificante. Obrigado, disse ele simplesmente, por estar aqui, por testemunhar isso, por me ajudar a chegar até este momento. E Isabela, finalmente encontrando sua voz, respondeu: a noite ainda não acabou, Sr. Yamamoto, e eu prometi que ficaria até o amanhecer. Ele sorriu, um sorriso triste, mas genuíno, e assentiu. Sim, ainda há mais pessoas a confrontar, e há algo que preciso lhe mostrar. Algo sobre sua própria família que você merece saber. As palavras enviaram um calafrio pela espinha de Isabela, misturando medo e curiosidade em proporções iguais. Kendi se levantou lentamente, guardando o cartão com o endereço de Yuki no bolso interno do paletó. Caminhou até um arquivo trancado próximo à estante de livros e, após abri-lo, retirou uma pasta azul surpreendentemente fina. Senhorita Santos, começou ele voltando-se para Isabela. Antes de aceitá-la para esta noite, investiguei seu passado, não por desconfiança, mas porque precisava ter certeza de que a pessoa que testemunharia tudo isso era genuína. Isabela sentiu um nó se formar em seu estômago. Eu não tenho nada a esconder. Eu sei. É exatamente por isso que a escolhi. Ele abriu a pasta sobre a mesa, revelando documentos e fotos. Sua mãe, Cláudia Santos, trabalhou por 15 anos como assistente administrativa na prefeitura. Correta, dedicada, honesta. E exatamente por isso foi destruída. As palavras golpearam Isabela como um soco no estômago. Ela se levantou da cadeira, aproximando-se da mesa com pernas trêmulas. Do que está falando? Minha mãe foi demitida por corte de gastos. Não foi. Kendi apontou para um dos documentos. Sua mãe descobriu irregularidades no mesmo projeto que Yuki estava investigando. O projeto Viver Bem. Ela encontrou notas fiscais falsas, pagamentos duplicados, desvios de verba. E quando levou suas descobertas para o superior, foi demitida 3 dias depois, sob acusações fabricadas de pequenos furtos de material de escritório. Isabela segurou à beira da mesa, sentindo a sala girar. Lembrava-se daquele período. Tinha apenas 18 anos. Sua mãe voltou para casa naquele dia com os olhos vermelhos, segurando uma caixa com seus pertences. Nunca falou sobre o que havia acontecido. Apenas disse que era hora de seguir em frente. Depois da demissão, continuou Kendi, sua voz gentil, mas implacável, sua mãe foi incluída em uma lista negra informal. Nenhuma empresa a contratava, bancos negavam crédito, até seus amigos se afastaram. Em menos de 1 ano, ela perdeu a casa, as economias, a saúde. E você, senhorita Santos, teve que abandonar a faculdade para sustentá-las. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Isabela agora. Tudo fazia sentido de repente. A depressão de sua mãe, a forma como evitava falar do passado, o jeito que se encolhia sempre que via notícias sobre a prefeitura. Por que está me contando isso? Sua voz saiu rouca. Por que agora? Kendi colocou a mão gentilmente sobre a pasta. Porque você merece saber a verdade. E porque, se decidir me ajudar completamente a expor esses corruptos, você não estará apenas buscando justiça para Yuki. Estará buscando justiça para sua mãe também. Isabela fechou os olhos, tentando controlar o turbilhão de emoções. Raiva, dor, uma sede súbita de justiça que queimava em seu peito como fogo. O que precisa que eu faça? Por enquanto, continue sendo a testemunha silenciosa. Mas depois, ele hesitou. Preciso que seja mais do que isso. Preciso que seja minha ponte com as pessoas comuns de São Paulo. As pessoas que foram prejudicadas como sua mãe. Que me ajude a reunir suas histórias, suas vozes.
porque eu posso ter dinheiro e evidências, mas sozinho sou apenas um estrangeiro vingativo. Com você, com suas histórias, torna-se um movimento de justiça real. A campainha tocou novamente, interrompendo o momento. Isabela limpou rapidamente as lágrimas, voltando para sua cadeira. Mas algo havia mudado. Não era mais apenas uma testemunha passiva. Era parte daquilo. Tinha pele no jogo. E quando a próxima visitante entrou, uma mulher elegante nos seus 60 anos, cabelos prateados impecavelmente arrumados, Isabela a reconheceu imediatamente. Era a doutora Helena Figueiredo, a chefe que havia demitido sua mãe. O encontro que estava prestes a acontecer iria mudar tudo. Isabela se encolheu na cadeira, esperando instintivamente que doutora Helena a reconhecesse. Mas a mulher mal lançou um olhar em sua direção, toda sua atenção focada em Kenji. Senhor Yamamoto, agradeço o convite, mas confesso que estou intrigada, disse Helena, sentando-se com uma elegância ensaiada. Não temos negócios em comum que eu saiba. Ainda não. Kenji abriu outra pasta, esta significativamente mais grossa. Mas temos histórias em comum. Histórias de pessoas destruídas, carreiras arruinadas, vidas despedaçadas. Tudo para proteger um esquema de corrupção que durou anos. O sorriso de Helena vacilou apenas ligeiramente. Não faço ideia do que está falando. Não? Então deixe-me refrescar sua memória. Kenji começou a espalhar fotos e documentos sobre a mesa. Cláudia Santos, assistente administrativa, demitida por você após descobrir irregularidades. Marco Antônio Silva, engenheiro, afastado após questionar laudos ambientais fraudulentos. Teresa Mendes, contadora, que teve seu registro cassado após recusar-se a assinar balanços falsos. Devo continuar? Para cada nome, Kenji colocava uma foto. Rostos de pessoas comuns, trabalhadores honestos, famílias destruídas. Isabela reconheceu algumas das fotos. Pessoas que sua mãe havia mencionado ao longo dos anos. Colegas que também haviam saído da prefeitura misteriosamente. A compostura de Helena começava a rachar. Suas mãos, antes repousadas graciosamente sobre o colo, agora agarravam nervosamente a alça da bolsa. Eu apenas seguia ordens. Não tinha escolha. Sempre há escolha. A voz de Kenji era dura agora. Minha filha fez uma escolha. Escolheu investigar, mesmo sabendo dos riscos. Essas pessoas fizeram escolhas. Escolheram a honestidade, mesmo sabendo que custaria suas carreiras. E você também fez uma escolha, doutora Figueiredo. Escolheu o lado do poder, da corrupção, dos que roubam do povo. Helena se levantou abruptamente, lágrimas brotando em seus olhos. Você não entende. Tenho uma filha. Ela estava na universidade, precisava de dinheiro. Eles me disseram que, se eu não cooperasse, ela seria expulsa, sua bolsa seria cortada, seu futuro destruído. Eu não tive escolha. Então admite? Kenji permaneceu sentado, mas sua voz ecoava pela sala. Admite que destruiu carreiras inocentes para proteger corruptos? Sim. O grito de Helena foi visceral, carregado de anos de culpa. Sim, eu fiz, e me arrependo todos os dias. Todas as noites eu vejo os rostos deles, especialmente o de Cláudia. Ela tinha tanto potencial, tanta integridade, e eu a destruí. Destruí todas elas. Isabela estava congelada em sua cadeira, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto. Ver a mulher que havia destruído sua mãe, finalmente. Confessar, finalmente mostrar remorso, deveria trazer satisfação. Mas tudo que sentia era uma dor profunda e antiga. Helena se virou para Kenji, o rosto completamente desconstruído. O que quer de mim? Dinheiro? Já não tenho mais. Minha filha se formou e se mudou para o exterior, não fala mais comigo. Meu marido me deixou quando descobriu o que eu havia feito. Perdi tudo, exceto minha pensão. E mesmo essa não é suficiente para compensar o mal que fiz. Não quero seu dinheiro. Kenji se levantou, movendo-se até ficar em frente à janela. Quero que testemunhe. Oficialmente, quero que diga em um tribunal, em frente a câmeras, na frente de cada pessoa que você prejudicou, exatamente o que fez e quem a forçou a fazer. O silêncio que se seguiu era denso. Helena olhou para suas mãos, depois para Kenji, depois, finalmente, seus olhos encontraram Isabela em seu canto e reconheceu. Cláudia, sussurrou Helena, o nome saindo como uma prece quebrada.
Você é filha de Cláudia. Isabela não conseguiu responder, apenas assentiu. Helena deu um passo em sua direção, depois parou, como se uma parede invisível a impedisse. Ela ainda está viva, doente, no hospital. As palavras de Isabela saíram duras, pontiagudas. Sem dinheiro para tratamento, sem esperança por sua causa. Helena desabou de volta na cadeira, soluçando abertamente agora. Sinto muito. Deus, sinto tanto. Eu tentei mandar dinheiro anonimamente, mas sempre foi devolvido. Tentei ajudar, mas era tarde demais. Kenji voltou-se para ambas. Não é tarde demais. Nunca é tarde demais para a verdade, para a justiça. Doutora Figueiredo, você pode começar a reparar o mal que fez, mas precisa ter coragem de testemunhar, de enfrentar as consequências. Helena limpou o rosto, e quando levantou os olhos, havia uma determinação ali que não existia antes. Vou testemunhar. Vou contar tudo. Nomear nomes, mostrar documentos, tudo. Mas primeiro, ela olhou para Isabela. Posso ver Cláudia? Pedir. Desculpas? Pessoalmente? Isabela pensou em sua mãe, naquela mulher forte que havia sido quebrada, mas nunca destruída completamente. Pensou em quantas vezes ela merecia ouvir um pedido de desculpas, quantas vezes merecia justiça. Vou perguntar a ela, disse Isabela finalmente, mas a decisão é dela. Helena assentiu, aceitando o veredicto. Levantou-se lentamente, envelhecida 10 anos naquela única hora. Estarei esperando seu contato, Sr. Yamamoto, para o testemunho, para tudo. Quando a porta se fechou atrás dela, Isabela finalmente deixou o soluço que estava segurando escapar. Kenji se aproximou, oferecendo-lhe um lenço. Você é mais forte do que imagina, senhorita Santos. Não me sinto forte. Isabela limpou os olhos. Sinto como se estivesse quebrando. Às vezes precisamos quebrar antes de poder reconstruir mais fortes. Kenji olhou para o relógio. São 2 da manhã. Ainda temos 4 horas até o amanhecer. E ainda há pessoas para confrontar. Você consegue continuar? Isabela olhou para o caderno em suas mãos, cheio de anotações, evidências, verdades. Pensou em sua mãe, em Yuki, em todas as pessoas que haviam sido prejudicadas, e assentiu. Consigo. Vou continuar até o fim. Às 2h34 da manhã, a mansão recebeu seu visitante mais inesperado. Quando Kenji abriu a porta, Isabela viu Roberto Mendes novamente, mas desta vez ele estava diferente. Os ombros curvados, o rosto pálido, sem aquela arrogância que exibia horas antes. Yamamoto. Sua voz era rouca. Posso entrar, por favor? Kenji hesitou por um momento. Depois se afastou, permitindo a entrada. Roberto caminhou até o centro da sala, mas não se sentou. Ficou ali, parado, como um homem diante de um pelotão de fuzilamento. Não consegui ir para casa, começou ele, as palavras saindo em um jorro nervoso. Fiquei dirigindo pela cidade, pensando no que você disse, sobre novas regras, sobre fazer a coisa certa. E a voz de Kenji era neutra, sem julgar, mas também sem oferecer conforto. Roberto enfiou a mão no bolso e tirou um pendrive. Aqui está tudo. Todos os contratos fraudulentos, todos os pagamentos por fora, todos os nomes envolvidos. Não apenas o projeto Viver Bem, mas 5 outros projetos nos últimos 10 anos. Ele colocou o pendrive sobre a mesa como se fosse uma granada ativada. E eu vou testemunhar. Publicamente. A surpresa atravessou o rosto normalmente impenetrável de Kenji. Por quê? O que mudou nas últimas horas? Roberto finalmente se sentou enterrando o rosto nas mãos. Tenho um filho, 15 anos. Esta noite, quando cheguei em casa, ele estava assistindo um documentário sobre corrupção no Brasil. E ele me perguntou... Sua voz falhou. Ele me perguntou se todos os empresários eram ladrões ou se alguns ainda eram honestos. Lágrimas começaram a escorrer entre seus dedos. E eu não consegui olhar para ele. Não consegui responder. Porque vi, de repente, o que meu filho pensa de mim. O que ele vai pensar quando descobrir a verdade. E percebi que construí um império sobre mentiras. E meu filho vai herdar não apenas meu dinheiro, mas minha vergonha. Isabela escrevia rapidamente, mas suas mãos tremiam. Havia algo profundamente humano naquele momento. Um homem confrontando o peso de suas escolhas, a herança que deixaria para trás.
Meu avô, continuou Roberto, levantando o rosto molhado, era um pedreiro. Construiu essa empresa tijolo por tijolo, com honestidade e trabalho duro. E eu a transformei em uma ferramenta de corrupção. Traí tudo que ele construiu. Traí meu filho antes mesmo dele saber quem eu realmente sou. Kendi pegou o pendrive examinando-o. Você sabe o que isso significa? As pessoas neste pendrive, elas vão te destruir. Vão te processar. Talvez até prendê-lo. Eu sei. Roberto assentiu lentamente. Mas pelo menos poderei olhar meu filho nos olhos novamente. Pelo menos ele saberá que, no fim, tentei fazer a coisa certa. Testemunhar não é suficiente. A voz de Kendi era firme, mas não cruel. Você precisa reparar o dano. As famílias que deveriam ter recebido aquelas casas, as comunidades que foram prejudicadas, você precisa encontrar uma forma de compensá-las. Já pensei nisso. Roberto tirou outro documento do bolso. Aqui está o projeto. Vou usar minha própria fortuna pessoal para construir as habitações que prometi. Não vai cobrir tudo, mas é um começo. Kendi estudou o documento. Depois olhou para Roberto com algo que poderia ser respeito nascendo em seus olhos. Por que não fez isso antes? Por que precisou de um confronto no meio da noite para despertar sua consciência? Roberto riu amargamente. Porque é mais fácil dormir quando você se convence de que todos fazem a mesma coisa. Quando você acredita que é assim que o mundo funciona. Mas você me fez enxergar que não precisa ser assim. Que um homem pode escolher um caminho diferente. Ele se levantou, estendendo a mão para Kendi. Desta vez, Kendi a apertou. Não vai ser fácil, disse. Kendi, o caminho da redenção nunca é. Eu sei, mas ao menos será um caminho que posso percorrer com a cabeça erguida. Depois que Roberto saiu, Kendi ficou olhando para o pendrive em suas mãos por um longo momento. Isabela esperou, respeitando seu silêncio. Pessoas podem mudar, disse ele finalmente mais para si mesmo. Mesmo depois de anos fazendo a coisa errada, ainda podem escolher fazer a coisa certa. É tarde, mas não é tarde demais. Isabela pensou em Helena, em Roberto, em todas as pessoas que haviam passado por aquela sala naquela noite. Algumas ainda presas em suas escolhas ruins, outras tentando encontrar redenção. Senhor Yamamoto, ela disse suavemente, quebrando o protocolo de silêncio novamente. Sua filha, Yuki, você vai buscá-la? Kendi sorriu tristemente. Vou, amanhã mesmo. Mas não vou pressioná-la a voltar. Só preciso vê-la, saber que está bem. Talvez ela precise de mais tempo longe de tudo isso, e vou respeitar sua escolha. E se ela não quiser te ver, então vou esperar. 1 ano, 5 anos, o tempo que for necessário. Porque é isso que os pais fazem. Esperamos com esperança, com amor, até que nossos filhos estejam prontos para voltar. A sinceridade em sua voz tocou algo profundo em Isabela. Ela pensou em sua própria mãe, em todos os sacrifícios que fez, em como nunca desistiu mesmo quando tudo parecia perdido. O relógio marcava 3h15 da manhã. A noite mais longa de sua vida estava se aproximando de seu fim. Mas Isabela sabia que as consequências daquela noite ecoariam por muito tempo. E ainda havia um último visitante esperado. O último visitante chegou às 3h50 da manhã, quando a fadiga já pesava sobre os ombros de Isabela. E até mesmo Kendi começava a mostrar sinais de cansaço. Mas quando a mulher entrou, Isabela sentiu uma mudança na energia da sala. Marina Tavares, Jornal Estado de São Paulo. Apresentou-se a mulher, uma repórter investigativa de cerca de 40 anos, com olhos afiados que pareciam ver através das pessoas. Isabela tinha lido suas matérias, peças duras, impiedosas, sempre meticulosamente pesquisadas. Senhorita Tavares, obrigado por vir a esta hora inusitada. Kendi gesticulou para ela se sentar. Quando Kendi Yamamoto, o bilionário da tecnologia japonês, me convida para uma reunião secreta no meio da noite prometendo a matéria da década, eu venho. Ela tirou um gravador digital da bolsa. Posso? Pode. Na verdade, insisto. Kendi empurrou as pastas que havia acumulado durante a noite em sua direção. Tudo o que precisa está aqui. Documentos, testemunhos, evidências. Um esquema de corrupção que durou mais de uma década, envolvendo políticos, empresários e funcionários públicos.
Marina começou a folhear os documentos, seus olhos se arregalando a cada página. Isabela observava fascinada como a jornalista trabalhava, rápida, eficiente, fazendo anotações mentais, já estruturando a história em sua cabeça. Isso é extraordinário. Marina finalmente levantou os olhos. Mas por que me dar isso? Por que agora? Porque justiça silenciosa não é justiça. Kendi se recostou na cadeira. Posso processar essas pessoas, posso levar documentos ao Ministério Público, mas o que realmente muda um sistema corrupto é quando o povo sabe, quando a luz é jogada sobre as baratas que rastejam nas sombras. Bonita metáfora. Marina sorriu, mas seus olhos permaneciam sérios. Mas você sabe que isso vai destruir sua vida também, certo? Você é estrangeiro. Aqui, fazendo negócios com essas mesmas pessoas. Quando essa matéria sair, você será marcado, boicotado, talvez até forçado a deixar o país. Já não me importo. A resposta de Kendi foi simples, honesta. Minha filha desapareceu 3 anos atrás por causa desse sistema. 3 anos procurando, sem saber se ela estava viva ou morta. Essa noite descobri que ela está viva, mas teve que fugir, se esconder, abandonar seus sonhos porque ficou perto demais da verdade. Se expor essas pessoas pode evitar que outras famílias passem pelo que passei. Então vale qualquer preço. Marina estudou o rosto de Kendi por um longo momento. Você é ou um homem muito corajoso ou muito tolo. Talvez ambos. Ela voltou sua atenção para os documentos. Vou precisar confirmar tudo isso. Entrevistar as testemunhas, verificar os documentos, vai levar tempo. Tem 48 horas. Kendi colocou o pendrive de Roberto sobre a mesa. Depois desse prazo, ou essas pessoas começam a fazer reparações, ou tudo se torna público de qualquer forma. Prefiro que seja através de uma jornalista respeitada como você, mas se necessário, vou direto para as redes sociais. Sempre o pragmático. Marina pegou o pendrive. E ela? Indicou Isabela. Quem é? E por que está aqui? Uma testemunha. E alguém que tem sua própria história nessa trama. Kendi olhou para Isabela. Senhorita Santos, gostaria de contar sua história? Isabela hesitou. Toda a noite havia sido silenciosa, observando, registrando. Mas agora, estava sendo convidada a fazer parte da narrativa. Ela pensou em sua mãe, nas palavras de Helena, nas lágrimas de Roberto. Minha mãe foi uma das pessoas destruídas por esse esquema, começou ela, sua voz ganhando força conforme falava. Cláudia Santos. Ela era honesta, trabalhadora, e por isso foi demitida, difamada, destruída financeiramente. Agora está doente, sem recursos para tratamento. Essa história não é apenas sobre políticos corruptos e empresários gananciosos. É sobre pessoas comuns, como minha mãe, cujas vidas foram arruinadas porque ousaram fazer a coisa certa. Marina estava escrevendo rapidamente agora, captando cada palavra. Posso entrevistar sua mãe? Se ela concordar, sim. Isabela olhou para o caderno cheio de anotações em seu colo. Mas não quero que ela seja apenas mais uma vítima anônima em sua matéria. Quero que as pessoas vejam que por trás de cada desvio de verba, de cada contrato fraudulento, há rostos, famílias, vidas reais que foram despedaçadas. Concordo completamente. Marina fechou seu notebook. Esta vai ser uma série de matérias, não apenas uma. Vou dar voz a cada vítima, contar cada história. E quando terminar, não haverá como negar a verdade. Não haverá como varrer isso para debaixo do tapete. Kendi se levantou, estendendo a mão para Marina. Então temos um acordo. Você publica a verdade, eu forneço todas as evidências e proteção para as testemunhas. E eu, acrescentou Isabela, surpreendendo-se com sua própria coragem, vou reunir as outras vítimas. Vou encontrá-las, ouvi-las, trazer suas histórias, porque elas merecem ser ouvidas. Marina apertou as mãos de ambos. Vocês sabem que estão declarando guerra, certo? Contra pessoas muito poderosas, muito perigosas. Não é guerra. A voz de Kendi era calma, mas determinada. É justiça. E a justiça sempre vale a pena lutar por ela. Quando Marina saiu, carregando consigo as evidências que mudariam São Paulo, o céu começava a clarear no horizonte. A noite mais longa estava finalmente chegando ao fim, mas para Isabela e Kendi era apenas o começo.
Os primeiros raios de sol começavam a invadir o escritório através das cortinas pesadas. Isabela olhou para o relógio. 5h30 da manhã. Meia hora ainda até o fim oficial de seu turno, mas ela sentia como se tivesse vivido uma vida inteira naquela única noite. Kendi estava parado junto à janela, observando o despertar de São Paulo, a cidade que havia se tornado seu campo de batalha, o lugar onde sua filha havia desaparecido, onde tanta corrupção havia se enraizado, mas também onde aquela noite havia encontrado pequenos sinais de esperança. Você pode descansar se quiser, disse ele sem se virar. A noite foi longa e exaustiva. Não consigo. Isabela olhou para o caderno em suas mãos. Estava cheio, cada página documentando os eventos, as confissões, as revelações. Tenho medo de que, se fechar os olhos, tudo isso desapareça, como se fosse um sonho. Não é sonho. Kendi finalmente se virou e Isabela pôde ver a exaustão marcada em seu rosto. Ou talvez seja um sonho de justiça, de verdade. E amanhã, quando acordarmos, teremos que começar o trabalho duro de transformar esse sonho em realidade. Ele caminhou até a mesa e pegou um envelope grosso. Seu pagamento. 20 mil reais, como prometido. Isabela pegou o envelope, mas ele parecia pesar 1000 toneladas em suas mãos. Aquele dinheiro resolveria os problemas imediatos de sua mãe, pagaria as dívidas que a sufocavam há meses. Mas agora, depois de tudo que havia testemunhado, depois de todas as histórias que ouvira, parecia tão pequeno, tão insignificante, comparado ao que realmente importava. Senhor Yamamoto, ela colocou o envelope de volta sobre a mesa. Não posso aceitar isso. Surpresa genuína atravessou o rosto de Kendi. Não entendo. Era parte do acordo. Era. Mas isso foi antes de eu saber a verdade. Antes de entender o que realmente está em jogo. Isabela se levantou, encarando-o diretamente. Não quero ser paga para testemunhar a verdade. Quero fazer parte dela. Quero ajudar ativamente, não apenas como observadora, mas como participante. E se aceitar esse dinheiro agora, sempre vai parecer que fui comprada, e meu testemunho foi comprado. Kendi estudou seu rosto por um longo momento. Você é muito jovem, senhorita Santos, e muito idealista. No mundo real, pessoas precisam de dinheiro para sobreviver, especialmente quando têm mães doentes no hospital. Eu sei. Deus, eu sei. Isabela sentiu. Lágrimas queimaram em seus olhos. Mas minha mãe me ensinou que algumas coisas não podem ser compradas. Integridade, dignidade, a capacidade de olhar no espelho e se respeitar. Ela perdeu tudo por manter esses valores. Como posso honrar seu sacrifício se na primeira oportunidade coloco um preço sobre a verdade? Então, o que propõe? Isabela respirou fundo, mal acreditando nas palavras que estava prestes a dizer. Me contrate, de verdade, como... Ela procurou pela palavra certa, como coordenadora do projeto. Alguém que vai encontrar as outras vítimas, documentar suas histórias, ajudá-las a se organizarem. Pague-me um salário justo, não uma fortuna, apenas o suficiente para cuidar de minha mãe e me sustentar enquanto fazemos esse trabalho. E quando tudo terminar, quando a justiça for feita, então saberemos que foi porque fizemos a coisa certa, não porque fomos pagos para fazer. Um sorriso lento, genuíno, se espalhou pelo rosto de Kendi. Era a primeira vez que Isabela o via sorrir de verdade e transformava completamente sua aparência. Yuki teria gostado de você, disse ele suavemente. Ela era assim também, idealista, obstinada, recusando-se a aceitar o caminho fácil quando sabia que havia um caminho certo. Ele estendeu a mão para Isabela. Acordo feito, senhorita Santos. Bem-vinda à equipe. Amanhã, ele olhou para o relógio. Ou melhor, hoje à tarde, quando ambos tivermos descansado, começaremos a planejar os próximos passos. Mas agora, você precisa ir para casa. Seu turno terminou. Isabela apertou sua mão, sentindo uma mistura de alívio e excitação. Estava dando um salto no desconhecido, abandonando a segurança imediata do pagamento único por algo muito mais incerto, mas infinitamente mais significativo. Senhor Yamamoto, disse ela enquanto caminhava em direção à porta. Quando for buscar Yuki, gostaria de ir junto? Não para interferir, mas talvez ela precise ouvir de alguém da idade dela que vale a pena voltar,
Que vale a pena lutar? Kenji piscou rapidamente, emocionado. Sim, gostaria muito disso. Quando Isabela saiu da mansão, o sol já estava alto no céu. A cidade acordava para mais um dia, inconsciente das sementes de mudança que haviam sido plantadas durante aquela noite extraordinária. Ela ligou para o hospital antes de ir para casa. A enfermeira disse que sua mãe tinha passado uma noite tranquila e estava perguntando por ela. Vou visitá-la hoje à tarde, disse Isabela. E diga a ela, diga que tenho notícias. Boas notícias. Enquanto caminhava pela rua, o caderno de anotações ainda apertado contra o peito, Isabela sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Isabela chegou ao hospital às 2 da tarde, após algumas horas de sono inquieto. Seu corpo pedia descanso, mas sua mente fervilhava com tudo que havia testemunhado, tudo que havia mudado em sua vida naquela única noite. Sua mãe estava sentada na cama quando ela entrou, tentando ler um livro antigo, mas Isabela notou que ela estava na mesma página há semanas. Cláudia Santos parecia menor a cada visita, como se a doença estivesse encolhendo não apenas seu corpo, mas sua própria presença no mundo. Filha, Cláudia sorriu, aquele sorriso cansado, mas sincero que Isabela amava. Você parece exausta. Está se cuidando? Típico de sua mãe, pensou Isabela, sempre preocupada com os outros, mesmo quando era ela quem precisava de cuidados. Mãe, preciso te contar algo. Isabela puxou uma cadeira, pegando as mãos frágeis de sua mãe entre as suas, sobre seu antigo trabalho, sobre o que realmente aconteceu. Viu a mudança imediata na expressão de Cláudia, o sorriso desaparecendo, os ombros se curvando, como se preparando para um golpe. Isabela, eu te disse, aquilo foi há muito tempo. Não vale a pena. Vale, mãe, vale tudo. E então Isabela começou a contar. Tudo. Sobre Kenji, sobre a noite na mansão, sobre as confissões, sobre Helena, sobre os documentos que provavam que sua mãe não havia feito nada errado, que havia sido vítima de um sistema corrupto. Cláudia ouviu em silêncio, lágrimas correndo silenciosamente por seu rosto. Quando Isabela terminou, sua mãe ficou olhando pela janela por um longo momento. Eu sempre soube, disse ela finalmente, sua voz pouco mais que um sussurro. Quero dizer, eu sabia que não havia feito nada errado, mas ouvir você dizer, saber que há provas, que a verdade vai finalmente sair, ela soluçou. Por tantos anos carreguei essa vergonha. As pessoas olhando para mim como se eu fosse uma ladra, atravessando a rua para não terem que falar comigo. E eu deixei. Deixei que pensassem o pior porque não tinha forças para lutar. Mas você tinha razão o tempo todo, mãe. Você fez a coisa certa. Mas a que custo, Isabela? Cláudia segurou o rosto da filha com mãos trêmulas. Você teve que abandonar seus sonhos, trabalhar em 3 empregos, sacrificar sua juventude cuidando de mim. Qual é o valor da integridade, se custa o futuro de minha filha? Não pense assim. Isabela beijou as mãos de sua mãe. Você me ensinou que existem coisas mais importantes que dinheiro ou conforto. Me ensinou sobre honestidade, sobre fazer o que é certo mesmo quando é difícil. E agora, finalmente, vamos provar que valia a pena. Que as pessoas que fazem a coisa certa não deveriam ter que sofrer por isso. E Helena? Perguntou Cláudia. Como ela estava? Arrependida, destruída pela culpa. Ela quer te ver, pedir desculpas pessoalmente. Cláudia ficou em silêncio por um longo momento, processando. Eu costumava odiá-la, sabe? Nos primeiros anos. Acordava no meio da noite imaginando o que diria se a encontrasse, como faria com que ela pagasse pelo que fez. Mas com o tempo, o ódio foi substituído por cansaço e depois, estranhamente, por compaixão, porque percebi que Helena também era uma vítima, presa em um sistema que força pessoas boas a fazer coisas ruins. Você é mais forte do que eu, mãe. Não sei se conseguiria perdoar assim. Não é força, querida. É sobrevivência. O ódio me consumiria por dentro, e eu não tinha energia sobrando para odiá-la. Precisava de toda a minha força para continuar vivendo, para estar aqui por você. Isabela abraçou sua mãe, sentindo a fragilidade de seu corpo. Mas havia algo diferente agora. Uma centelha de vida que não estava lá antes. A verdade, mesmo dolorosa, era libertadora. Mãe, tem mais uma coisa. Isabela se afastou, olhando nos olhos de Cláudia. Fui contratada.
para trabalhar com Kenji, ajudando outras vítimas como você. Não é muito dinheiro, mas é suficiente para seus tratamentos para começarmos de novo. Isabela, não. Cláudia balançou a cabeça veementemente. Não quero que você se envolva nisso. Essas pessoas são perigosas. Já me destruíram uma vez. Não vou deixar que façam o mesmo com você. É tarde demais, mãe, já estou envolvida. E não vou recuar. Não quando finalmente temos a chance de fazer a diferença, de garantir que nenhuma outra pessoa tenha que passar pelo que passamos. Cláudia estudou o rosto de sua filha, vendo a determinação ali, e finalmente assentiu. Você cresceu. Quando não estava prestando atenção, minha menina se tornou uma mulher forte, corajosa. Ela sorriu através das lágrimas. Estou orgulhosa de você. Seu pai estaria orgulhoso também. Vamos fazer isso por ele também. Por todas as pessoas honestas que foram esmagadas por esse sistema corrupto. Elas ficaram sentadas em silêncio por um momento. Mãe e filha, unidas não apenas pelo sangue, mas por uma causa compartilhada. E sobre Helena, disse Cláudia finalmente, diga a ela que aceito suas desculpas. Não porque ela merece, mas porque eu mereço. Mereço a paz que vem do perdão. Isabela sorriu, apertando a mão de sua mãe. Você é incrível, mãe. Mais forte do que qualquer pessoa que conheço. Não sou forte, querida. Apenas teimosa demais para desistir. 3 dias depois, Isabela encontrou-se sentada ao lado de Kenji em um pequeno avião particular com destino a uma cidade litorânea na Bahia. O bilionário estava visivelmente nervoso, um estado que Isabela nunca tinha visto antes. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava o cartão com o endereço de Yuki. E se ela não quiser me ver? Perguntou ele pela 3ª vez desde a decolagem. Então respeitaremos sua decisão, respondeu Isabela pacientemente. Mas precisa pelo menos tentar. Precisa deixar que ela saiba que a ama, que não a culpa por nada. Kenji assentiu, mas o medo em seus olhos era palpável. Aterrissaram em uma pequena pista às 2 da tarde. O vilarejo era exatamente como Rafael havia descrito. Pequeno, tranquilo, um daqueles lugares onde todo mundo conhece todo mundo. Alugaram um carro e começaram a procurar pelo endereço. A casa era simples, pintada de azul desbotado com vasos de flores na varanda, completamente diferente da vida de luxo que Yuki havia conhecido. Kenji parou o carro em frente à casa, mas não conseguiu sair. Ficou ali, paralisado, olhando para a porta como se ela fosse um portal para outro mundo. Vá, encorajou Isabela. Chegou até aqui. Não desista agora. Com um profundo suspiro, Kenji abriu a porta do carro e caminhou até a casa. Isabela o seguiu a uma distância respeitosa, pronta para dar suporte se necessário, mas sabendo que aquele era o momento dele. Kenji bateu na porta. 1 vez, 2 vezes, e então a porta se abriu. A mulher que apareceu era reconhecível pela foto, mas diferente. Mais velha, mais magra, com o cabelo mais curto, mas os olhos eram os mesmos. Aqueles olhos Yamamoto que Isabela tinha visto na fotografia. Pai. O sussurro de Yuki foi pouco mais que um suspiro. E então, ela desabou em lágrimas, e Kenji a pegou, abraçando-a como se nunca mais fosse soltá-la, ambos chorando. 3 anos de separação e dor derretendo naquele abraço. Isabela ficou para trás, lágrimas em seus próprios olhos, testemunhando aquela reunião. Depois de alguns minutos, Yuki notou sua presença e se afastou gentilmente de Kenji. Quem é ela, pai? Uma amiga. Alguém que me ajudou a encontrá-la. Kenji limpou os olhos. Isabela Santos. Yuki estendeu a mão, mas acabou puxando Isabela para um abraço também. Obrigada por trazê-lo até aqui. Eles entraram na casa e Yuki fez chá enquanto explicava os últimos 3 anos. Como tinha aceitado o dinheiro com o coração partido, sabendo que era a única forma de salvar a mãe de Kenji, que estava doente no Japão. Como se mudou para o lugar mais remoto que podia encontrar, cortando todos os laços. Como tentou recomeçar, mas nunca conseguiu realmente esquecer, sempre carregando a culpa de ter abandonado suas investigações, de ter escolhido o dinheiro ao invés da verdade. Mas mamãe, ela está bem agora? Perguntou Yuki segurando a mão do pai. A expressão de Kenji se ensombreceu. Ela faleceu 2 anos atrás, Yuki.
pacificamente, sem dor, e seus últimos pensamentos foram sobre você. Yuki soluçou. Eu deveria ter estado lá. Deveria ter ficado. Não. Kendi segurou o rosto de sua filha entre as mãos. Você fez o que qualquer filha amorosa faria. Tentou salvá-la, e ela foi grata por isso até o fim. Sua última mensagem para mim foi para parar de te procurar, para deixá-la encontrar sua paz. Mas você não parou. Como poderia? Você é minha filha, meu mundo. E agora que te encontrei, quero que saiba que tudo mudou. As pessoas que te forçaram a fugir, que te ameaçaram, elas vão pagar. Não com violência, mas com verdade, com justiça. Isabela então contou tudo a Yuki, sobre a noite na mansão, sobre as confissões, sobre Marina e a história que estava para sair, sobre o movimento que estava sendo construído. Você não precisa mais se esconder, disse Isabela. Você pode voltar, terminar sua pesquisa, ver seu trabalho significar algo. Yuki olhou entre seu pai e Isabela processando. Eu construí uma vida aqui, sabe? Pequena, simples, mas minha. Trabalho em uma escola local ensinando inglês. As crianças me chamam de professora Yuki. Eu encontrei um tipo de paz aqui, e não queremos tirá-la. Disso, disse Kendi rapidamente. Se quer ficar, vou respeitar. Só precisava saber que estava bem, que estava feliz. Feliz? Yuki riu amargamente. Não sei se sou feliz, mas estou sobrevivendo. E talvez um dia isso seja suficiente. Eles falaram por horas, Kendi contando sobre os 3 anos de busca, Yuki sobre sua vida no vilarejo. Quando o sol começou a se pôr, Yuki fez uma proposta. Fiquem hoje. Há um hotel simples na cidade. Amanhã podemos conversar mais, e eu vou pensar sobre tudo o que me disseram. Kendi aceitou e enquanto caminhavam para o carro, Yuki segurou o braço de Isabela. Obrigada, disse ela baixinho, por não deixar meu pai desistir, por me encontrar. Não precisa agradecer. Só estou feliz que conseguimos. E sua mãe, a que foi prejudicada, está se tratando e finalmente sabe a verdade, que não estava sozinha, que havia outras pessoas como ela. Yuki assentiu, pensativa. Talvez eu volte, não agora, mas algum dia, para terminar o que comecei, para garantir que meu trabalho, nosso trabalho, não foi em vão. Aquela noite, deitada em uma cama simples no pequeno hotel, Isabela refletiu sobre como a vida podia mudar em dias. De uma jovem desesperada aceitando um trabalho estranho, a uma coordenadora de um movimento de justiça, de testemunhar silenciosamente a usar sua voz para fazer a diferença. E pensou em Yuki, em Kendi, em sua mãe, em todas as pessoas cujas vidas estavam entrelaçadas naquela história de corrupção e redenção, de separação e reencontro. O caminho ainda seria longo. As matérias de Marina ainda não tinham saído, as testemunhas ainda precisavam ser ouvidas, a justiça ainda tinha que ser feita. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Isabela acreditava que era possível, que eles podiam fazer a diferença. E essa crença valia mais do que todo o dinheiro do mundo. A primeira matéria de Marina Tavares foi publicada 3 semanas após a noite na mansão. O preço da honestidade, como um esquema de corrupção, destruiu vidas. Inocentes ocupou 6 páginas inteiras do jornal Estado de São Paulo, com fotos, documentos e depoimentos meticulosamente verificados. Isabela estava no apartamento que agora dividia com sua mãe, modesto, mas honesto, pago com seu novo salário, quando recebeu a ligação de Kendi às 6 da manhã. Saiu. A matéria saiu. Ela correu até a banca mais próxima, comprando 5 exemplares do jornal. Sua mãe estava sentada à mesa do café quando voltou, e juntas leram cada palavra, lágrimas correndo por seus rostos. Marina havia feito exatamente o que prometera. Não era apenas uma exposição dos corruptos, mas uma celebração das vítimas. Cláudia Santos tinha sua própria sessão, sua foto antes da demissão. Jovem, sorridente, cheia de esperança, ao lado de uma foto recente no hospital. A legenda dizia: "O verdadeiro custo da corrupção." Meu Deus! Sussurrou Cláudia, tocando sua própria imagem no jornal. As pessoas vão saber a verdade. E souberam. Os telefones começaram a tocar antes das 8 da manhã. Antigos colegas de Cláudia
Pessoas que a tinham abandonado anos atrás, ligando para pedir desculpas, para dizer que sempre acreditaram nela, mas tinham medo de falar. Outros que tinham sido vítimas do mesmo esquema, querendo compartilhar suas histórias. Kendi organizou uma coletiva de imprensa para aquela tarde. Isabela chegou ao auditório alugado e ficou chocada com a quantidade de pessoas. Dezenas de repórteres, câmeras de TV e, nas fileiras traseiras, rostos familiares. Roberto Mendes estava lá, junto com Helena Figueiredo. Rafael, o jovem que havia revelado o paradeiro de Yuki. E tantos outros, vítimas e arrependidos, todos ali para testemunhar. Kendi subiu ao palco com Isabela ao seu lado. Ela não estava preparada para aquilo, mas ele insistiu. Você faz parte disso tanto quanto eu. Sua voz importa. Kendi começou a falar, sua voz firme, mas emocionada, contando a história de Yuki, da busca, da noite de revelações. E então, surpreendentemente, convidou outros para falarem. Roberto Mendes testemunhou sobre sua participação nos esquemas, anunciando publicamente que usaria sua fortuna pessoal para reparar o dano causado. Helena Figueiredo, visivelmente envelhecida, mas de pé erguida, admitiu suas ações e pediu perdão público a todas as pessoas que prejudicou. E então foi a vez de Isabela. Ela olhou para as câmeras, para os repórteres, para todas aquelas pessoas, e sentiu um momento de puro terror. Mas então viu sua mãe na primeira fila, acenando, encorajadoramente, e encontrou sua voz. Meu nome é Isabela Santos, começou. E minha mãe é Cláudia Santos, uma das muitas vítimas deste esquema de corrupção. Durante anos, carreguei raiva, ressentimento, desesperança. Pensei que não havia justiça para pessoas como nós, pessoas comuns sem poder ou dinheiro. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Mas aprendi algo nessas últimas semanas. Aprendi que a justiça não vem apenas dos tribunais ou das manchetes. Vem de nós, de pessoas comuns que decidem não mais aceitar a corrupção como normal, que decidem falar mesmo quando é assustador, mesmo quando parece inútil. Porque cada voz importa, cada história importa. E juntas, essas vozes podem mudar tudo. As câmeras clicavam, os repórteres faziam anotações. Mas Isabela estava olhando apenas para sua mãe, vendo o orgulho brilhando em seus olhos. Esta não é a história de um bilionário combatendo a corrupção, continuou Isabela. É a história de todas as Cláudias, todos os Marcos, todas as Terezas que foram prejudicadas. É a história de pessoas que mantiveram sua integridade, mesmo quando custou tudo. E é hora de garantirmos que essas pessoas sejam reconhecidas, que sejam compensadas, que saibam que seu sacrifício não foi em vão. Os aplausos foram ensurdecedores. Isabela voltou para seu lugar tremendo, mal acreditando que havia acabado de falar para centenas de pessoas, que sua voz tinha sido ouvida, amplificada, tornada importante. Após a coletiva, enquanto as pessoas se reuniam em pequenos grupos conversando, compartilhando histórias, formando conexões, Kendi se aproximou de Isabela. Você foi incrível. Eu estava aterrorizada. Eu sei, mas fez mesmo assim. É isso que define coragem, não a ausência de medo, mas agir apesar dele. Uma mulher se aproximou então, elegante nos seus 50 anos, com um sorriso tímido. Senhor Yamamoto, sou doutora Martins, advogada especializada em casos de corrupção. Depois de ler a matéria esta manhã, gostaria de oferecer meus serviços pro bono para representar as vítimas, se estiverem interessados. Kendi apertou sua mão entusiasticamente. Muito interessados, obrigado. E assim começou. Advogados se oferecendo para ajudar, ONGs querendo participar, cidadãos comuns aparecendo com suas próprias histórias de corrupção, querendo fazer parte do movimento. Isabela observava tudo com uma mistura de admiração e esperança. O que havia começado em uma noite, em silêncio, estava se transformando em algo muito maior. Um movimento. Uma revolução não de violência, mas de verdade. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Yuki. Assisti à coletiva online. Vocês foram incríveis. Acho que está na hora de eu voltar. Terminar o que comecei. Nos vemos em breve. Isabela mostrou a mensagem a Kendi e viu lágrimas de alegria brotarem em seus olhos. Ela está voltando, sussurrou ele.
Minha menina está voltando. Para terminar o que começou, disse Isabela sorrindo. Para se juntar a nós nesta luta. Kenji a abraçou. Então um abraço paternal, protetor. Obrigado, Isabela, por tudo. Por aquela noite, por me ajudar a encontrar Yuki, por se tornar a voz que este movimento precisava. Não me agradeça ainda, respondeu ela. A luta está apenas começando. Temos um longo caminho pela frente. Eu sei, mas agora temos algo que não tínhamos antes. O quê? Esperança. E olhando ao redor do auditório, vendo todas aquelas pessoas se reunindo, compartilhando histórias, formando alianças, Isabela teve que concordar. Pela primeira vez em muito tempo, havia verdadeira esperança. 6 meses depois, Isabela estava parada na inauguração do Centro de Justiça e Transparência Cláudia Santos. O prédio era modesto, mas funcional. Um espaço onde vítimas de corrupção podiam buscar orientação legal, apoio psicológico e encontrar uma comunidade de pessoas que entendiam sua dor. Sua mãe estava ao seu lado, ainda frágil, mas visivelmente mais forte. O tratamento finalmente fazendo efeito. Kendi tinha usado parte de sua fortuna para garantir que Cláudia tivesse acesso aos melhores médicos, aos melhores tratamentos, não como caridade, mas como justiça tardia. Centro Cláudia Santos, murmurou sua mãe, tocando a placa dourada na entrada. Nunca pensei que meu nome estaria em algum lugar assim. Seu nome deveria estar em todos os lugares, respondeu Isabela, como lembrança de que pessoas comuns podem ser extraordinárias quando mantêm sua integridade. A cerimônia de inauguração estava cheia. Roberto Mendes estava lá, supervisionando a construção de habitações populares como havia prometido. Helena Figueiredo, agora trabalhando como voluntária no centro, aconselhando outros funcionários públicos sobre como resistir à corrupção. Marina Tavares, que havia ganhado prêmios jornalísticos por sua série de matérias, continuava investigando e expondo irregularidades. E Yuki estava lá, abraçada a seu pai. Ela havia voltado 3 meses atrás, retomando seus estudos e agora trabalhando com Isabela no centro, usando suas habilidades de pesquisa para documentar casos e reunir evidências. Você estava certa, sabe? Disse Yuki a Isabela, enquanto observavam as pessoas entrarem no centro. Sobre valer a pena voltar, sobre valer a pena lutar. Por tanto tempo carreguei culpa e vergonha, mas agora sinto que finalmente posso fazer a diferença. Você sempre pôde. Só precisava acreditar nisso. Kendi subiu ao pequeno palco montado para a ocasião. Não havia microfones de TV desta vez. Não havia centenas de repórteres. Apenas a comunidade local, as pessoas que realmente importavam. 6 meses atrás, começou Kendi, uma jovem corajosa aceitou um trabalho estranho. Passar uma noite em silêncio, observando, registrando. Ela poderia ter feito apenas isso, pegar o dinheiro e seguir em frente. Mas, ao invés, escolheu algo mais difícil. Escolheu se importar. Escolheu agir. Ele gesticulou para Isabela juntar-se a ele no palco. Relutante, ela subiu, sentindo os olhos de todos sobre ela. Isabela Santos me ensinou que justiça não é algo que compramos ou conquistamos sozinhos. É algo que construímos juntos, tijolo por tijolo, história por história, pessoa por pessoa. E este centro, ele apontou para o prédio atrás deles, é apenas o começo. Aplausos preencheram o ar. Isabela olhou para as faces à sua frente. Tantas histórias, tantas lutas, tantas vitórias pequenas, mas significativas. Depois da cerimônia, enquanto as pessoas exploravam o novo centro, Isabela encontrou um momento, quieto na varanda. O sol estava se pondo sobre São Paulo, pintando o céu de laranja e rosa. Bela vista, disse uma voz familiar. Ela se virou para ver sua mãe se juntando a ela. Esta cidade já foi o lugar dos nossos piores momentos. E agora é o lugar de novos começos, completou Cláudia. Sabe, quando estava no hospital, tão doente que mal conseguia me levantar, costumava pensar em tudo que havia perdido. Minha carreira, nossa casa, nossos sonhos. Mas agora percebo que não perdemos tudo. Mantivemos o mais importante. O quê? A nós mesmas, nossa integridade, nossa capacidade de amar, de lutar, de fazer a diferença. E no fim,
É isso que importa. Isabela abraçou sua mãe, sentindo gratidão profunda por aquela mulher forte que nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. Kenji as encontrou então, Yuki ao seu lado. Já pensaram no próximo passo? Perguntou ele. O centro está estabelecido, mas há tanto mais a fazer. Sempre há, concordou Isabela. Mas agora temos uma base, temos pessoas, temos esperança. O resto, vamos construir dia após dia. Como aquela noite, disse Yuki suavemente. Você ficou a noite toda, testemunhando, registrando. E quando o sol nasceu, tudo havia mudado. Não tudo, corrigiu Isabela. As injustiças ainda existem. A corrupção ainda existe. Mas agora há pessoas dispostas a lutar contra ela. E isso faz toda a diferença. Eles ficaram ali os 4, observando a cidade acordar para a noite. São Paulo, com todos os doentes, seus problemas e possibilidades, suas contradições e sua resiliência. Sabem o que é engraçado? Disse Isabela após um momento. Naquela noite, tudo o que pensei foi em ganhar dinheiro suficiente para salvar minha mãe. Não pensava em justiça, em movimentos sociais, em mudar o mundo. Só queria sobreviver. E agora? Perguntou Kenji. Agora sei que sobreviver não é suficiente. Precisamos viver. Precisamos fazer nossas vidas significarem algo, deixar o mundo um pouco melhor do que encontramos. Missão cumprida, então, disse Cláudia sorrindo, porque este centro, este movimento já mudou tantas vidas, inclusive a minha. O telefone de Isabela tocou. Era mais uma vítima procurando ajuda, mais uma história esperando para ser ouvida. Ela olhou para o telefone e depois para as pessoas ao seu redor. O trabalho nunca termina, não é? Não, concordou Kenji. Mas isso não é necessariamente ruim. Significa que sempre há mais vidas para tocar, mais histórias para ouvir, mais diferenças para fazer. Isabela atendeu o telefone, sua voz gentil, mas firme. Centro de Justiça Cláudia Santos, Isabela falando. Como posso ajudá-lo? E enquanto começava a ouvir mais uma história de injustiça, de corrupção, de vidas destruídas, ela também ouviu algo mais. Esperança. A crença de que finalmente havia um lugar onde poderiam ser ouvidos, onde suas vozes importavam, onde a justiça era possível. O silêncio daquela primeira noite havia dado lugar a um coro de vozes. Vozes exigindo verdade, clamando por justiça, construindo um futuro melhor. E Isabela Santos, que começou como uma testemunha silenciosa, agora era uma dessas vozes, clara, forte, inabalável. A jornada que começou em uma mansão escura em uma única noite havia se transformado em um movimento que continuaria por anos, tocando vidas, mudando sistemas, provando que pessoas comuns, quando se recusam a aceitar a injustiça, podem realmente mudar o mundo. Uma história, uma voz, uma pessoa de cada vez. No te preocupes. Muchas gracias, ¿Vives muchas gracias. sola? Sí, estoy... ¡Ah! No, ahorita no. Ay, cuidado. Bueno. Sí, estoy haciendo una casa ahí, pretendo hacer una cafetería. Vente, Tan bonito no estos te quedes cofres. aquí. Espera, ¿qué? No te quedes aquí sola, sígueme. Ok, ok. Te llevaré a un lugar donde hay mucha gente y te van a cuidar y te van a enseñar y te van a ayudar. Pero ya empecé la construcción. Calmación, espérame. Muchas gracias por ese Bueno, raid, Rexy. ¿Cómo estás? Rain. No me sé los nombres, lo siento, me cuesta. ¿Cómo están? Perdón. Estoy con la chamba de streamer. No pasa nada. Anda a la Martu. Ven, espérate. Come, por favor. Calmación. Una cabeza. No me sirve más. Ponte eso. Nada, increíble. Ven, ¿quieres tener una aventura conmigo? Pero estoy chedándome ahora mismo.
Yo conozco un lugar donde te puedo chetar muy bien. Ya, bueno, vamos. Sígueme. ¿Sacas que te puse una cuerda para que no te cayeras al subir? ¿Cómo? Déjame le bajo la lluvia. Ah, no, es que me vine por otro lado. Te puse una cuerda para que subieras. No había visto. Muchas gracias. Ve. Quiero que tomes todas tus cosas importantes y te voy a llevar a un lugar mejor. Ven. No, pero aquí me gusta. Tiene el No, ambiente aquí de es cafetería. mierda. Oye, Aquí es mierda, aquí es mierda. aquí es mi casa, como que Aquí es mierda. no aquí le te digas vas así no. a mi casa. Aquí, mira, huele a pupis aquí. ¿Cómo? Mira, si parece como una casa de haditas. Ok, vacíate. Deja todo lo que tengas que dejar. Ya, a ver. ¿Qué me sirve? Yo me quiero llevar estos árboles, porque mínimo espero que hayan árboles rosados allá, si no, no me sirve tu locación. Un tronco rozón, sí. A ver... Este libro, esto... Joven, y a partir de ahora, esto... tú eres mi segunda mano, ¿vale? ¿Tu segunda mano? Sí. ¿Y ese papel tan Tú eres importante? mi mano derecha. Espérate, esto me sirve. Vente, sígueme. Calmación, estoy... ¡No, Para mi que mesa! veas que para comenzar nuestra amistad, te regalo un hada en una botella. Increíble, las odio, me encanta que estén en botella. Sígueme. Necesitamos esto. Ok. Te voy a hacer una monstruo en Minecraft. Y el día que yo muera, tú te quedarás con mi imperio, ¿vale? Ok, me parece. Ah, sí, cierto. Toma. Pero mi meta de vida, yo quiero tener una cafetería, entonces si no cumple... Yo te pago la cafetería. No, sí, yo me la puedo hacer, pero quiero que... Si cumple con tu estereotipo de lugar, porque si no tiene flores rosadas, no me sirve. Toma. Eso fue lo que me dio el mini. ¿Y esto? Son A unas ver. botas que espantan a los creepers. No te lo puedo creer, y son de gatito, qué linda. ¿Dónde se ponen? Acá. Dale clic derecho. Solo ponlas en la mano, dale clic derecho. No las tengo, las perdí. Aquí están. Ah. Y cuando te pegan hacen como gatos. No, está muy buena. ¿Opiniones de esta skin? Está increíble. Ay, ¿Cómo que tu skin? ahora no, de la cafetería. skin. No, estaba hablando, le estaba diciendo al chat que de la skin con el gatito. Sígueme. Dime, ¿qué tanto le temes a morir? A morir, me muero galeta, así que... No, pero ¿qué tanto miedo le tienes a la muerte al momento de hacer locuras? Bastante, diría yo. Ok, te voy a quitar ese miedo. Mira, Ok, acércate ya. al creeper. Acércate al creeper. Mira. ¿Quién se escapa de quién ahora? Nah, tan increíble. Listo. Te puedo mostrar un secreto. Bueno, o sea, lo que puedes hacer es que si el creeper te va a explotar, pones un bloque y no mueres. No, sí. Y Sí, ya. conozco. Y si llega a explotar, te va a dar medio corazón de vida. Vente. Siento como que me están secuestrando un poco. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Tengo mucho miedo, chat, ¿qué está pasando?
¿Qué es esto? Es una aldea vikinga. Aquí vivimos muchas personas. Bienvenido, eres parte de la aldea. ¿En serio? Yo quería hacer una cafetería aquí, pero vi que estaba ocupado. Diles que vienes conmigo. Diles tú, mejor no me vayan a matar. Ven. A ver. Esta área está más bonita que la puta mierda donde estabas. Oye, igual estaba bonito, había que meterle mano. Hola, Gina. Mira, Oli. compré una Hola, ¿cómo VTuber. están? Hola, ¿cómo estás? Oli, me secuestraron, ahora soy parte, creo. Ah, qué bonitas pantuflas. Ay, muchas gracias. Okami. Okami. Está Yo aquí andaba Okami. bautizando mi mina ya, espérame. Hola. Ah, Hola, sí. Kishi. Mira, Oye, compré una ¿crees que me VTuber. pueda robar para poner una foto mía allá? Es que ya me voy, güey. Es para que sepan que es mi casa. Voy a poner una foto mía allá. Ah, gracias. Compré una VTuber, Kishi. Salúdala. Oli. Hola. ¿Cómo te Sean compró? amigas. Me amenazó, me dijo que me iba No, sí, a así es, robar así todo es. si no venía y que mi casa era horrible y todo eso me dijo. Ay, ¿cuál es tu casa? No alcancé, hice el piso y me dijo, ven para acá. Viva. Así que Oye, bueno, ahora y Bueno, la... mande. ¿Y la comida? Está en los cofres todo. En los Ah, hornos, gracias. perdón. En los hornos, en los hornos. Ok. Amiga, te traje carne para que nos hicieras comidas custom, no puta comida de Minecraft. En este caso lo hubiera hecho yo. Ah, puta madre, pues yo qué voy a saber, güey. Así Ay, que yo no sé pasa cocinar. nada. Hola, Rey. No, pero eres mujer. ¿Cuántas veces tengo que decirte eres mujer? ¿Sabes cocinar? Oye, Okami. Oye, Okami. Puta madre, ¿Mande? Okami, ¿dónde estás? Abajo suyo. ¿Dónde estás, Okami? Aquí abajo. Oye, Okami, te robé Perdona, tu cosa de no la tocarte gente- porque ya la me gente voy y aquí es podría rara. poner una foto mía en mi casa. No hay porqués. No hay porqués. Gracias, Okami, gracias. Bueno, Bueno, ven, ponte en la cama aquí. ¿cómo? Ponte cama para que si mueres aparezcas aquí. Y guarda la Weston. Ok, ok. Ven. Sígueme. ¿Y eso de quién es? ¿Qué cosa? ¿Eso? No sé. No te preocupes. Súbete, te llevaré. ¿A dónde? ¿Por aquí? Tú súbete. Vamos a hacer muchas cosas. Dime, ¿Me van a ¿qué tan matar? familiarizada estás con la conquista española a Latinoamérica? Me conquistaron. Me conquistaron.